ideia agora é tentar avaliar outras consequências para o hospedeiro dessas infecções. Então, a gente sabe que essas vias de transporte, esses vasos linfáticos, eles são compartilhados por diferentes sistemas do organismo. Então, eles são importantes para o que a gente chama de metabolismo. E aí começou a segunda fase do nosso trabalho, onde a gente começou a analisar as alterações metabólicas. E foi um resultado bastante surpreendente, porque pelo racional, por tudo que tem descrito na literatura, inflamação nesses tecidos, principalmente no tecido adiposo, está relacionada com o desenvolvimento de síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É uma doença caracterizada por obesidade e por resistência à insulina, que é o diabetes. Então a gente imaginou que esses animais fossem desenvolver essa síndrome. E para nossa surpresa, eles não só não desenvolveram essa síndrome, como eles parecem que ficaram mais protegidos de problemas metabólicos. Então, no primeiro experimento, a gente começou a analisar simplesmente o peso. O animal perde peso durante a infecção, como já era esperado, e quando ele se recupera da infecção, ele não só atinge o peso do camundongo que não foi infectado, como ele também ultrapassa. Então, parecia que esse animal ia sim desenvolver a síndrome metabólica. Quando a gente olhava para uma imagem dele, para um raio-x aqui, a gente conseguia ver que ele parecia ter mais gordura. Então a gente começou a analisar o metabolismo dele. E a primeira coisa que a gente analisou foi a resistência à insulina. Como que a gente avalia isso? Injetando a insulina, se o animal responde à insulina, o açúcar no sangue vai diminuir, que é a glicemia. Se a insulina não estiver funcionando, esse açúcar não vai se alterar. E surpreendentemente, o animal não era resistente à insulina, muito pelo contrário. A glicemia dele caiu muito e demorou muito para retornar. Então é como se ele fosse mais sensível à insulina. Então é um perfil que é totalmente o oposto de uma síndrome metabólica. Então no próximo passo, a gente foi fazer uma análise calorimétrica, que é aquilo que a gente faz no endocrinologista para avaliar se a gente está queimando calorias ou não. E esse gráfico está dizendo para a gente o quê? Que esse animal ele é muito mais eficiente em queimar carboidratos. E isso conferiu para esses animais uma vantagem, porque se a gente desse uma dieta muito restrita, uma dieta de desnutrição, mas que era baseada principalmente nesses açúcares, né, no carboidrato, mas que era pobre em proteína ou em gorduras, o que acontece? Num animal que não teve nenhum tipo de infecção, esse animal se desenvolve menos. Então, se a gente comparar um animal que não teve infecção com um animal que come essa dieta de desnutrição, ele fica pequenininho. Mas se esse animal teve a infecção, ele não só fica um pouquinho mais gordinho, como ele se desenvolve normalmente. E isso é uma vantagem adaptativa se a gente for pensar que os lugares onde se tem a maior incidência de infecção gastrointestinais são também os lugares onde se tem uma deficiência alimentar muito grande, são justamente os lugares onde as pessoas comem essas dietas baseadas em carboidrato, porque falta os outros nutrientes. E pensando ainda nessa alteração metabólica como uma vantagem para o hospedeiro, a gente começou a testar vários tipos de dietas de desnutrição, essas dietas malucas da moda. Então, por exemplo, a dieta cetogênica, que é a dieta que está sendo utilizada atualmente, que as pessoas podem comer lipídios, proteínas, mas que não se come carboidrato. Então, a gente testou essa dieta nos camundongos e, para nossa surpresa, os camundongos não conseguiram sobreviver. Então, ele perde peso e ele morre. Então, é como se o animal ficasse capaz de usar todo o carboidrato que chegasse no organismo, mas ele não consegue aproveitar outros nutrientes. Então, por isso a gente acredita que isso possa ser um novo tipo de síndrome metabólica. Então, não é algo 100% benéfico para o hospedeiro. Então, é uma alteração metabólica, que a gente chama de um impinging metabólico, que é uma alteração parece ser permanente do sistema, que promove uma vantagem frente a uma dieta de desnutrição, desde que existe uma fonte de carboidrato, existe uma fonte de açúcar na dieta. É a primeira vez que essa situação foi descrita. Então a gente diz que é uma síndrome metabólica não clássica. Então a pergunta que a gente está tentando responder agora é por quê? O que essa infecção faz no organismo que faz com que esse animal fique mais eficiente em usar o açúcar da dieta e se essa síndrome pode ser revertida? Então a nossa perspectiva, a nossa expectativa é de que um dia a gente consiga encontrar isso em humanos, transpor isso para o paciente. Então a gente sabe que hoje existe uma epidemia muito grande de doenças metabólicas no mundo, principalmente de obesidade. Então a gente vê países em desenvolvimento como Índia, Bangladesh, mesmo o Brasil, com a população cada vez mais obesa, cada vez ganhando mais peso. E essas são essas regiões onde tem muita infecção. Então agora a gente quer começar a ter algumas amostras de paciente, tentar correlacionar essas alterações se isso está acontecendo nos indivíduos também.